a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Broadcast na Rede. Nós, Célia Frouf e Fernanda Trisotto, somos jornalistas em Brasília e o nosso convidado de hoje é o secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Sérgio Fisco. Ele está à frente de um trabalho de melhoria da qualidade de projetos do governo e, claro, também sempre de olho nas contas públicas. Antes de começarmos a entrevista, convido vocês a se inscreverem em nossos canais para acompanhar nossos conteúdos abertos no LinkedIn, YouTube, Instagram e Twitter. Aproveite também e deixe já esse like no seu vídeo e ative as notificações. Secretário, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Célia, pela oportunidade de poder falar sobre o trabalho da Secretaria. Sim, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas a gente já não tem como começar a nossa conversa sem pegar um assunto mais quente que a ministra Tebet deixou, que é, lógico, sobre a LDO do ano que vem, que diz que as contas não estão fechando para 2025 e que a meta do superávit fiscal pode ser mudada. Como é que estão essas discussões? Olha, qualquer discussão sobre metas vai ser discutida na GEL, portanto, né, que é a Junta de Execução Orçamentária, que deve se reunir em breve. Não sei se necessariamente já nessa GEL, mas acho que em algum momento essa discussão vai ser trazida, né, e, portanto, isso é discussão, né, que os ministros vão ter, os ministros que compõem a GEL, né? Fazenda, Planejamento, Gestão e Casa Civil. Não sei se eu respondi adequadamente. Eu não sei se a Fernanda... A Fernanda congelou, ela congelou. Ah, será que ela caiu? Hoje está o dia das coisas acontecerem. Você consegue cortar isso aí? Eu não sei se eu continuo. Caiu, ela acabou de me mandar uma mensagem. Eu vou fazer a partir da segunda pergunta e depois ela entra. Vou dar um ponto de corte aqui, tá? Tranquilo. No mercado, já se fala que a previsão de gasto da Previdência também tem defasagem próxima a 20 bilhões. Não chega tanto, mas está quase lá. Mas o processo de revisão de gastos do INSS pode gerar uma economia de até 15 bilhões. Como é que fica essa conta, secretário? Isso é verdade. Então, uma coisa importante aqui, Célia, que é esse processo de revisão de gastos, que é um processo que é inovador, né? O que a gente tem feito é trabalhado junto dos setoriais e, né, o INSS ele tem sido um parceiro, né? Você pode, né, entender essa parceria como uma parceria piloto, tá? Em que o planejamento tem trabalhado com o INSS, tem né, um IGT, um grupo de trabalho que não é só o planejamento que faz parte, né? Tem a gestão, tem fazenda, mas tem previdência e INSS, né, que gerou um relatório parcial, que é esse que, né, traz, né, potenciais economias se implementados processos de gestão, né, da ordem de 11 a 14 bi, né, que são ações que foram pactuadas, né, com o INSS e com a Previdência. São ações que foram, na verdade, não só pactuadas, mas que foram gestadas, né, por esses atores, né, pela Previdência e pelo INSS. O que mostra, né, que existe sim espaço, né, para que se pense, né, numa revisão, né, de gastos que seja protagonizada pelos ministérios setoriais, né? O centro de governo, o Ministério do Planejamento faz parte do centro de governo, tem uma ação, né, muito mais indutora, né, e facilitadora do que propriamente protagonista nesse processo, tá? Para que as várias ações elas sejam implementadas, né, se faz necessário, né, que haja investimentos para que algumas dessas ações aconteçam, né? Então, no fundo, esses investimentos, você pode pensar que são despesas, né, discricionárias que, uma vez implementadas, elas podem trazer redução de despesas obrigatórias. Tá? Então, é um processo, né, um processo contínuo, né,
é uma mudança quase que cultural, né, da forma de se pensar em revisão de gastos, tá? Ou seja, você trabalhando junto do setorial, você entende que existem, né, restrições ali, né, de implementação, mas que a gente tem trabalhar junto para ver como é que você, né, na verdade, garante que a implementação vai acontecer nesse processo de revisão de gastos. Mas as ideias e as ações, né, elas surgem dessa interação com os gestores, tá? E aí essa parceria com o INSS, né, é uma parceria que tem sido muito frutífera, né? E você percebe que tem, né, uma liderança muito voltada para ganhos de eficiência hoje no INSS, e acho que é por isso que a gente, né, conseguiu gerar, né, esses números que a gente, né, tem acompanhado, os planos de ação, né, do INSS, e a gente está bastante confiante no que vai, de fato, conseguir incorporar essas economias ao longo deste ano. O planejamento, a gente já até noticiou isso, tem a intenção de que os ministros façam as escolhas de seus próprios projetos para diminuir o que a gente chama de ficar passando pires no planejamento, na fazenda, pedir mais recursos. A ideia era apresentar os projetos que vão ser tocados, quais vão ser interrompidos, substituídos. Como é que está esse plano? Tem várias coisas aqui, Sérgio. Primeiro tem projetos e tem políticas públicas, né? Acho que existe, né, hoje dentro do Executivo Federal, né, uma sistemática de avaliação das políticas públicas, né? Isso tem conselho de monitoramento e avaliação e tem a própria secretaria que age como secretaria executiva desse conselho. É um conselho também formado, né, pelos ministérios da AGEL, como mencionei antes, mais CGU, né, que é o SEMAP, né, esse conselho. Então, já existe essa sistemática de avaliação, né, e de geração de conhecimento das políticas públicas para, né, recomendação de, é, de redesenho, de alterações, né, dessas políticas públicas que são pactuadas com os gestores. Isso acho que tem sido muito importante, é um processo que eu acho que é um processo que faz com que a avaliação não seja vista como sendo, né, algo imposto aos gestores dos programas, mas que, né, a avaliação ela é trabalhada junto desses gestores. Então, os gestores podem se beneficiar dos relatórios de avaliação como sendo algo que vai, de fato, afetar, né, o dia a dia do programa, né, a partir das recomendações que são ali geradas. Eles veem isso como algo útil e, portanto, pode, né, gerar aperfeiçoamento. Tá? Então, essa ideia de um processo contínuo, né, de avaliação, para que a gente consiga melhorar a qualidade do gasto público, acho muito importante. Né? Lembrando que o gasto público, ou a qualidade do gasto público, pode ser entendida como sendo essa composição, né, de diversas políticas públicas com seus, né, com qualidades associadas a essas políticas, né, e que são, né, ponderadas ou que têm pesos que são os pesos orçamentários. Então, tem duas formas de você melhorar a qualidade do gasto. Ou você melhora, né, a qualidade de cada uma das políticas avaliadas, ou você, né, recompõe, né, esse peso orçamentário, colocando mais peso nas políticas mais bem avaliadas. A decisão de recomposição de pesos orçamentários é uma decisão que não cabe à secretaria, é uma decisão mais, né, no nível da AGEL, da Junta de Execução Orçamentária. Cabe a gente, sim, fazer proposições de melhorias para as políticas públicas que são avaliadas. Isso é algo que a gente tem feito. E outra esteira que a gente, né, que a ministra chama de esteira, né, das despesas, ou a esteira da revisão de gastos, tem a ver, né, com o uso, né, das avaliações, né, existentes e de também relatório de auditoria, para que a gente possa, como a gente fez agora com o INSS, está fazendo, na verdade, olhar para os benefícios que são pagos pelo INSS e buscar formas de você usar da maneira mais eficiente os recursos, que são, né, recursos de despesas obrigatórias. Como é que a gente consegue, né, garantir direitos, né, aos cidadãos, que sejam preservados, mas fazendo o uso, né, mais eficiente dos recursos públicos, né? Isso, né, acabou gerando, né, por exemplo, soluções como essa proposta pelo INSS, que é o uso,
Proteste médio, em que você reduz o tempo de espera na fila da perícia, né, que acaba gerando custos muito maiores, né, depois de pagamento do INSS, do que o que você tem, que você pode vir a ter. Né? Basicamente porque uma vez que o benefício é concedido, o tempo de espera ele também acaba sendo pago pelo INSS. Então, se você tem filas de 5 meses para benefícios que são de 1 mês e meio, né, você acaba tendo que pagar os 5 meses mais 1 mês e meio, ou seja, 6 meses e meio. Né? Se você consegue reduzir essa fila, porque você tem processos eletrônicos quase que automatizados, você fica muito mais próximo de 1 mês e meio, né, de pagamentos. Então, você reduz, né, bastante. Agora, essa é uma mudança que é uma mudança de cultura. Né? Em vez de você, né, ter a premissa de que o cidadão ele tem que provar que ele não está fraudando o INSS, você acredita que ele, né, tem direito. Você parte da premissa que ele tem direito e depois, com mecanismos de checagem, você vê, né, aqueles pedidos indevidos. Né? Mas tem uma mudança cultural que eu acho que é importante da relação, né, do Estado com o cidadão, né, que é a de Secret... garantia de direitos. Desculpa, Fernando. Não, imagina, secretário, eu queria entender como que o planejamento está fazendo essa articulação com os outros ministérios, porque também tinha um desejo de planejamento de distribuir assim essa missão entre as pastas de todo mundo já fazer uma autoavaliação, um monitoramento, mas essa agenda da revisão do gasto, assim, às vezes ela acaba indo por um lado que você pensa que é só cortar, mas a ministra Tebet mesmo tem falado muitas vezes que revisão não é corte, é melhor alocação, é tornar o gasto, a despesa mais eficiente e daí você consegue manejar melhor esse recurso que a gente sabe que é um pouco escasso. Como é que está sendo a participação desses outros ministérios e como isso vincula com um projeto do planejamento, que é a avaliação ex ante, essa avaliação prévia também? Perfeito, excelente pergunta, Fernanda. A gente teve recentemente, né, antes da divulgação do relatório bimestral, uma reunião de secretários executivos, no qual foi convidado a participar, em que foi levado para os secretários executivos dos ministérios, né, a existência, né, enfim, acho que já se sabia, mas só mostrar aqui a SMA, a Secretaria de Monitoramento e Avaliação, ela está, né, disponível para ajudar nessa na garantia de que os recursos vão ser utilizados da melhor maneira possível, ou seja, né, fazer um processo de revisão de gastos em que a gente colabore, né, a Secretaria possa vir a colaborar. Né, pensando sempre, né, no que você trouxe, que não é um processo de redução, mas um processo de revisão. A gente quer revisar para poder colocar, né, as políticas que são prioritárias em funcionamento. Então, é revisar para repriorizar. Tá? A gente sabe, né, sabe que existe um espaço, né, grande, né, para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos prestados para os cidadãos. Eficiência dos gastos. Né? Ou seja, a gente conseguiria fazer mais com o mesmo que a gente tem. A questão é como é que a gente garante que o cidadão está sendo, né, beneficiado lá na ponta com melhores serviços prestados. É isso que a gente quer garantir. Tá? Então, não é uma pauta, né, de fiscalização das ações, nem uma pauta fiscalista, uma pauta de garantia, né, de qualidade dos serviços públicos prestados. Para isso, é importante ter um mapa de quais políticas, né, existem, de como elas funcionam. Como é que elas funcionam. Então, um catálogo de políticas públicas é muito importante que a gente consiga construir. As políticas públicas, elas vão surgindo, né, com uma certa velocidade, que muitas vezes impede que haja esse catálogo, né, de todas as políticas que todos os ministérios têm lançado mão. Lembrando que, né, no conceito de política pública estão não apenas aquelas relacionadas financiadas com gastos diretos, mas também as que envolvem subsídios, né, ou seja, benefícios tributários, creditícios e financeiros. Mas uma vez que você consegue construir esse catálogo, né, o ideal para você poder ter, né, uma avaliação, um monitoramento contínuo, né, dessas ações, você passe, né, o que a gente está construindo dentro da nossa secretaria, uma ferramenta de autoavaliação. Uma ferramenta de autoavaliação, ela vai permitir que os ministérios eles consigam entender, né, quais são problemas que as suas políticas têm, porque vão ser
uma ferramenta que não vai apenas servir para o órgão, né, de centro de governo, para a SMA, mas vai servir para cada um, né, para cada um dos ministérios também. Aprender, né, a partir desse uso dessa ferramenta, quais são lacunas, né, que podem ser preenchidas para a melhoria das políticas. Ao mesmo tempo, para o centro de governo, oferece essa capacidade de comparabilidade. Né? A gente tem, né, os recursos orçamentários associados às políticas, a gente tem esses critérios que permitem que a gente faça essa comparação. Então, isso tudo é um processo, está em andamento. Né? A gente espera que essa ferramenta fique pronta até o final do primeiro semestre e que, ao fim do ano, a gente já consiga ter esse apanhado. Isso vai sistematizar esse processo de revisão de gastos e vai deixar de ser piloto. Por enquanto, a gente está aprendendo bastante, né, nesse piloto com o INSS. Tá? A gente está aprendendo e criando uma metodologia de atuação, né, que garante que essas medidas elas vão ser implementadas. Primeiro, você precisa pensar em quais medidas são essas. Tá? Ou seja, eu, como centro de governo, a gente não consegue chegar, né, para o Ministério Setorial, né, para uma autarquia como o INSS, né, dizendo o que eles têm que fazer para melhorar a gestão de processos. Eles entendem muito mais. Tem, né, equipe que está, né, há décadas trabalhando lá dentro, que conhece os processos. Seria, né, uma arrogância enorme nossa imaginar que nós viríamos com as soluções prontas. O que a gente, né, faz é oferecer, né, essa ponte com o centro de governo para que, inclusive, né, os recursos necessários para que essas ações elas de fato aconteçam, elas estejam disponíveis, os recursos estejam disponíveis, tá? E consiga desenhar com muita precisão as etapas de cada uma das ações, tá? E que a gente consiga fazer as estimativas a partir dos dados existentes. E aí há sim, né, esses dados eles acabam, né, sendo compartilhados para que a gente possa validar também as estimativas, né, que a gente possa gerar os números, né, mais precisos das estimativas. Óbvio que essas estimativas elas estão sempre em construção a partir de informações novas. Tá? Então, é por isso que muitas vezes, né, esses números que são gerados, eles têm que sim que passar por novos refinamentos. Tá? Mas eu acho que esse processo de mudança, né, de como se faz revisão de gastos, que não é redução de despesas, não é redução de gastos, mas assim de busca por uma melhoria contínua, né, da forma como a gente usa os recursos públicos, né, atuando, né, conjuntamente com os setoriais. Isso eu acho que é uma inovação que eu espero que venha para ficar. Você mencionou que foi feito todo um trabalho piloto com o INSS, mas também tem uma ideia do planejamento, né, de incorporar mudanças na peça orçamentária, na LDO, que vai ser enviada agora no mês de abril. Então, tem ali já uma coisa que veio no ano passado, ali da orçamentação de médio prazo, você colocar alguns objetivos, né, numéricos, não só em termos financeiros, mas em termos de quantidade de entrega, e também devemos ter novidades de revisão de gasto na LDO. Vocês tinham a intenção de colocar detalhar algumas políticas públicas que podem ter gastos revistos. Como é que é esse processo? Quais processos, né? Quais projetos podem entrar? Quais áreas vocês estão de olho para colocar na LDO? E o que vai constar? A previsão de economia? Como vai ser feito? O que vai ter de novidade, Sérgio? Assim, esse é um projeto de lei, né, que é enviado ao Congresso, pelo Executivo, e que passa, portanto, né, por mais que ele seja iniciado, né, pelo planejamento, com o uso de recursos que são enviados, né, pelos setoriais, né, as projeções orçamentárias são, né, enviadas pelos setoriais. Isso passa depois para um crivo, né, que é o crivo, né, da AGEL. Então, enquanto não houver essa definição, né, na AGEL do que de fato, né, vai entrar, né, o grau de detalhamento que vai entrar, né, nesses anexos do PLDO, anexos, né, que, como você bem sabe, né, a Lei Complementar 200, né, coloca essa nova atribuição de trazer uma parte sobre a avaliação de políticas públicas quando couber
né? O grau de granularidade, isso tudo está sendo ainda conversado. A gente vai ter, obviamente, né, dia 15 isso tem que estar no Congresso, né? Mas a gente está, né, numa fase final, né, de ajustes, e isso vai ser decidido muito em breve, tá? A gente está agora exatamente pensando, lembrando que é lei de diretriz orçamentária. Então, né, assim, a princípio, são as diretrizes que vão, né, guiar o orçamento do ano, né? O grau de definição, de detalhamento, isso a gente está ainda pensando se vai ficar para a LDO, se vai ficar para a LOA. Você Tá? tinha mencionado que poderia ter INSS, Proagro, são ações que estão na mira para entrar nesse detalhamento da revisão? Não, assim, eu acho que isso tudo vai ser definido agora, né, na próxima semana, né? Óbvio que tem preocupações, né, com relação ao aumento, né, de gastos em cada uma dessas rubricas, que, para serem contidos, precisam de mudanças, né, normativas, né? Então, até o timing disso, faz com que a gente tenha que pensar o que pode vir a entrar ou não, né, no projeto da LDO. Mas essa definição do que de fato vai entrar e o grau de precisão ainda vai ser definido pela Junta. Esse trabalho de qualidade, de revisar a qualidade dos gastos, eu imagino que tenham uma intenção de ser um projeto de longo prazo, que dure mais tempo, que seja mais perene, e que, obviamente, traga qualidade também para as contas públicas como um todo. Mas o senhor acha que isso pode já ajudar no cumprimento do déficit fiscal esse ano, ou está muito cedo ainda, a gente só vai ter algum resultado a partir dos próximos anos? Eu acho que ele fica mais importante a partir dos próximos anos, porque é uma mudança, como eu te falei, é uma mudança cultural, Uhum. tá? Eu acho que para este ano já tem efeito, sim, né? E o próprio INSS esse GT do INSS, para mim, Uhum. né, é a prova de que a gente consegue, sim, em parceria, trazer esses resultados, tá? Esses resultados que foram reportados, inclusive, na divulgação do relatório bimestral, há pouco tempo, tá? Agora, eu acho que a gente precisa, né, pensar, né, na qualidade do gasto como algo que norteia ações do governo. E a preocupação aqui é uma preocupação que nós temos, né, que dentro da política fiscal, ou do que norteia a política fiscal de maneira mais ampla, né, para o governo. A gente tem uma preocupação muito grande com, né, a sustentabilidade da dívida pública, tá? E para isso existem diversos instrumentos. A meta de primária é um dos instrumentos, né? Mas existe um outro instrumento que muitas vezes eu acho que ele não é pensado como um instrumento de garantia de sustentabilidade da dívida, que é você olhar para a composição do gasto público, né? A composição do gasto público é fundamental para que a gente consiga ter capacidade de repagamento, né, dos títulos da dívida. Ou seja, se a gente não investir em ações, em políticas públicas que garantam o crescimento da produtividade ao longo dos anos e, portanto, da capacidade de repagamento, ou seja, se a gente não usar os nossos recursos, né, em projetos que façam com que a gente tenha, né, aumentos de produtividade, como aumento da qualidade da educação básica, projetos de infraestrutura, projetos, né, voltados para sustentabilidade ambiental, se a gente não olhar, né, para esses projetos e para os projetos que são bons, que são meritórios, que têm alta qualidade, né, são eficazes em atingir esses objetivos, a gente, né, vai estar, sim, tendo que recorrer talvez a restrições fiscais mais importantes. Agora, se a gente muda a qualidade, né, do gasto público, a gente aumenta a nossa capacidade de repagamento, portanto, né, até mesmo as taxas de juros que são usadas para rolar a dívida pública, elas podem vir a ser menores, desde que a gente consiga fazer essa transição, que é longa,
tá? Não é uma transição imediata, precisa de muita evidência de que a gente está caminhando nessa direção, né? A gente lembra, né, que o nosso orçamento é inercial, então, por isso, mudanças, né, nessa direção, né, elas são mudanças que não são imediatas, mas acho que a percepção de que a gente tem que estabilizar a dívida e que a composição do gasto é um instrumento importante para isso, acho que a gente tem isso hoje dentro do governo, para além da questão de instrumentos mais imediatos, como a meta de primário. Uhum. Sérgio, a gente sabe que na questão ali do resultado fiscal, o mercado tem uma preocupação muito grande se o governo vai ou não conseguir atingir a meta neutra nesse ano, ainda que tenha a banda ali que permita uma pequena variação. Mas as projeções do mercado estão melhorando e a gente tem visto alguns recados, até, por exemplo, do próprio Banco Central, de que acredita que o governo vai conseguir um resultado melhor do que o mercado vem projetando. E esse é um trabalho que também é compartilhado pelo planejamento, com essa agenda da revisão de gastos, e a Fazenda, que tem uma agenda ali de incremento de receita. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre essa discussão de meta? Você acha que ela está muito centrada ali no vai ou não vai cumprir a meta? Muito objetivamente, sem avaliar a composição do trabalho que vem sendo feito? Acho que é muito pessimismo do mercado e como é que vocês veem essa discussão e o que pode ser feito a partir? Não sei se é pessimismo propriamente, mas acho que tem, né, uma questão importante que perceber que existe, né, um esforço genuíno de melhoria da qualidade do gasto, que sim é diferente de só olhar para os agregados macroeconômicos, ou seja, não é apenas olhar, né, para o resultado primário, mas sim é um resultado primário que está sendo usado para financiar o quê? Eu tenho receitas tributárias que estão sendo usadas para financiar que tipo de gasto, né? E se esses gastos eles têm sido alterados, né, numa direção, né, que é essa direção da melhoria da qualidade do gasto, que melhora o bem-estar social, né, mas que, ao mesmo tempo, aumenta a nossa capacidade de repagamento, né, isso faz com que esse outro instrumento, né, para além de meta, de primário, possa ganhar relevância. Tá? Isso não significa que, no curto prazo, a gente não deva respeitar, né, as metas, né, de primário, que elas foram criadas, né, estão em lei, e, portanto, o governo faz todo o esforço para que isso seja cumprido. Isso não tá, né, é isso que essa direção que a gente tem aqui dentro, e, portanto, o processo de revisão de gastos, né, ele serve também para que a gente possa garantir que essas metas elas sejam as metas estabelecidas, elas sejam cumpridas, tá? Agora, junto a isso existe sim esse esforço que não é apenas de bater metas de primário, né, mas sim de revisão de gastos no sentido de revisar para poder colocar os recursos públicos nas políticas que são prioritárias para o governo. Falando nisso, eu estou falando bastante agora sobre o tema, me faz lembrar que desde que eu comecei no jornalismo, a gente escuta falar que o governo gasta muito e gasta mal. Acho que a intenção é mudar essa história de que o governo gasta mal, que pode melhorar a qualidade dos gastos. Sobre esse assunto, a gente já viu que o senhor defendeu várias vezes uma revisão das políticas públicas de subsídio, em especial, que acho que no ano passado tomaram 600 bi, em 2022, uma coisa assim. Como é que está essa discussão? Tem algum grupo de subvenções, de subsídios, que realmente está fora do lugar, que o senhor consiga argumentar mais claramente que deveria ser interrompido, suspenso? Essa é uma boa pergunta, Célia. Assim, quando se fala que gasta-se muito e gasta-se mal, né, eu acho que a Não é isso primeira que eu falo, parte... secretário. O senhor sabe, Não, o senhor eu sabe disso. sei, não. Assim, eu entendo que o gasta-se muito tem muito mais a ver com a questão de escolha política do que o outro gasta-se mal. Gasta-se mal, independente se gasta-se muito ou pouco, porque é quase que uma definição, quase que uma escolha de tamanho do Estado, né? Agora, quando gasta-se mal, é jogar recursos públicos, né, fora. E a gente tem que buscar sempre a melhoria do gasto público. Tá? Ou seja, se existem subsídios, que são os subsídios que foram criados e que não têm sido avaliados, e quando são avaliados,
eles são, né, a avaliação mostra que eles não têm atingido seus objetivos, isso cai na lista ou cai na definição do que gasta-se mal, né? Lembrando que gasto tributário é gasto, né? O quanto a gente deixa de arrecadar. Portanto, se a gente, né, tem esse leque, né, de avaliações, né, não só dos gastos diretos, mas também dos subsídios, né, acho que é importante que a gente comece a usar essas avaliações para tomar as decisões. São tomadas decisões, né, que têm que ser, muitas vezes, pactuadas, né, com atores para fora do Executivo Federal. E aqui pensando, que vários desses subsídios são criados, né, pelo Congresso, que, portanto, a gente tem que ter uma discussão, né, mais ampla. E acho que o ministro Haddad tem feito né, tem puxado esse debate, a Fazenda tem, né, liderado isso, e na direção de tentar trazer racionalidade, né, até mesmo para a renovação de alguns dos subsídios, que Mas o senhor a não quer citar literatura, nenhum? que a Um literatura, grupo, uma área, um grupo? que a literatura Pode ser. mostra, as avaliações mostram que não tem atingido seus objetivos. Acho que Uhum. isso é o que está em discussão, né, o que o ministro Haddad tem trazido, né, e acho que ele tem corretamente mostrado que vários desses gastos tributários eles estão fora de lugar, né? Não só porque tem o esforço da Fazenda de acabar com essa erosão da base tributária, né? Mas, né, que aconteceu ao longo dos anos, né? Lembrando que, né, de alguma maneira, à medida em que você limita o crescimento dos gastos diretos, você fica com poucos instrumentos para fazer política, né, fiscal, ou seja, basicamente, os subsídios eles acabam sendo muito mais importantes do que quando você tivesse esses dois mecanismos em operação. Você, né, agora inicia um processo, né, numa situação talvez que seja mais difícil do que no passado, né, para limitar ou delimitar o alcance desses subsídios. Mas isso é um esforço, né, que o governo tem feito, né, e o ministro Haddad, né, tá puxando. A gente aqui no planejamento, sob a liderança da ministra Tebet, a gente tem olhado muito mais para a questão dos gastos diretos, né, e tentar entender como que a gente consegue reduzir a pressão, né, crescente de despesas obrigatórias sobre as discricionárias. Tá? Então, essa aqui é a nossa grande missão, né, nessa divisão de tarefas, né, Uhum. mas estamos todos alinhados nessa, acredito, né, em garantir que né, da sua frase, que do gasto-se mal, que a gente consiga, de fato, reverter essa situação. Secretário, e nessa agenda de revisão de política de subsídio, ali tem essa campanha realmente da Fazenda ali para tentar reduzir a erosão fiscal, mas queria juntar com um trabalho que o planejamento já fez há muito tempo, que era a discussão sobre a cesta básica, né? O planejamento, a secretaria já monitora a política da desoneração da cesta básica, isso foi muito discutido ao longo do ano passado, durante a tramitação da reforma tributária, e por mais que existam estudos que mostrem que essa não seja a política mais eficiente do ponto de vista da alocação do recurso, que se você quer efetivamente beneficiar a baixa renda, você estava com uma gama muito alta, muito grande de produtos ali, que você acabava tendo um gasto, uma renúncia fiscal maior do que seria o necessário se você quisesse fazer um direcionamento maior. Mas também por uma decisão política, você acabou, né, a gente acabou mantendo esse benefício na reforma tributária que foi aprovada, e agora a gente está discutindo como essa cesta básica desonerada vai ser regulamentada. Uma discussão ainda em andamento, os projetos de lei não foram encaminhados. Mas eu acho que é um debate interessante para mostrar que às vezes nem sempre a evidência de que você poderia gastar melhor na prática vai acontecer porque tem outros fatores que se sobrepõem. Assim, como é que você vê essa situação? Que você tem uma evidência que não é um gasto tão eficiente, mas ao mesmo tempo você tem praticamente um costume já, né? Já está arraigado ali na cultura e você não vai conseguir revisar e reverter esse gasto. Eu acho excelente pergunta, Fernanda. Assim, a gente tem um papel aqui de constranger, né, quando há essas tomadas de decisão que são tomadas de decisão que acabam por optar, né, por instrumentos que não são os melhores, né, do ponto de vista técnico.
né? Mas que bom que existem os relatórios técnicos, que bom que existem as avaliações, porque isso, né, cria um custo de você sair daquilo que sabe-se que é talvez fosse a maneira mais eficiente de usar os recursos, né, públicos. Tá? Óbvio que é uma decisão política, né, mas é uma decisão política, né, uma decisão que, que ela está sendo tomada, né, muitas vezes à revelia do que existe de evidência. Mas, assim, é uma mudança cultural, né, que eu acho que a gente tem que tentar trazer. Não é uma batalha apenas, né? É uma série de lutas cotidianas em que a gente tenta trazer evidência, né, científica, as avaliações das políticas públicas, né, para a mesa, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Mas eu concordo com você que tem, né, algo também que faz com que não é só política, muitas vezes até, né, quase que a gente, né, aquilo está tão dentro da pele, né, de que essa é a melhor forma de conduzir, muitas vezes as evidências você tem uma certa dificuldade de garantir que elas sejam utilizadas. Tá certo, secretário, muito obrigada pela sua participação. O secretário Sérgio Filippo esteve aqui hoje com a gente discutindo vários assuntos de planejamento das contas do país, das políticas públicas. Daqui a uns anos a gente volta a falar com ele para ver se o Brasil está gastando menos e gastando bem melhor. Eu agradeço também a minha colega Fernanda Trizotto, ao Leandro Nascimento, que nos deu o apoio técnico. Essa entrevista vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube, no terminal do Broadcast. E lembrando que o Broadcast nas redes ocorre todas as semanas e seguindo as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as outras conversas. Curtam essa live, se inscreva no canal e acompanhe as redes. Um abraço, secretário, muito obrigada mais uma vez e até o próximo Broadcast nas redes.